Bom dia, alunos e alunas do segundo ano. Vamos começar mais uma aula a respeito de sociologia. Hoje nós vamos trabalhar com a sociologia brasileira, dois pensadores clássicos, de como pensar e interpretar o Brasil. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem tirar na Classroom ou juntamente com o grupo do WhatsApp, tá? Ao final da aula, depois, né, vou postar a atividade para vocês. E hoje, então, nós vamos ver a ideia de como, ou formas, ou pensadores que vão pensar e interpretar o Brasil. Então, nós estamos no capítulo 4, a sociologia brasileira. A gente tem uma noção que a sociologia brasileira, como ciência, ela se forma a partir do século XX, né? Antes você tinha interpretações sociológicas, mas não eram características ou não implementava uma teoria social, né? Você tinha algumas vertentes positivistas, mas numa análise mais numa versão de Estado e não uma ideia de uma construção da sociologia brasileira. Nós vamos usar então a apostila de apoio e também aquele resuminho que nós temos em toda a aula. Aqui. Então, Sociologia Brasileira, capítulo 4, aula de Sociologia. Dentro dessa introdução, ele traz um pequeno texto de um livro do Fernando Henrique Cardoso, né, que ele lança sobre os intérpretes do Brasil. Na ideia, então, o livro do Fernando Henrique ele vai buscar esses pensadores que buscaram pensar o Brasil, e para o Fernando Henrique Cardoso ele vai dizer o seguinte: o que eles têm em comum é a ideia do que faz ou o que nos une enquanto brasileiro, né? Então, a ideia da busca da identidade brasileira é essa noção que faz com que esses pensadores tenham algo em comum. Tá? O Fernando Henrique é um desses pensadores, ele tem um pensamento mais na parte econômica, mas ele também é um importante sociólogo da década de 70 no Brasil. Porém, o capítulo não trata do Fernando Henrique Cardoso. Tá? O que nós temos de análise nesse capítulo são dois pensadores, e o primeiro é o Gilberto Freire. Então, já vamos destacar o nome, para que a gente não possa perder, ou que a gente não perca, o nome do Gilberto Freire dentro desse processo da explicação. O Gilberto Freire, talvez, é um dos mais importantes desse processo de pensar o Brasil. O Gilberto Freire ele traz uma inovação sociológica ou metodológica dentro da pesquisa. Ele vai estudar fora do país, principalmente na Alemanha, onde ele vai ter contato com o Franz Boas, e ele traz a ideia do quê? De que eu vou trazer uma inovação, eu vou trazer uma fonte de pesquisa pautado no empirismo, na ideia de análise, na ideia de coleta de dados, tal, dentro para realizar essa pesquisa de observação. Porém, eu não vou criar uma generalização, como era comum em estudos feitos sobre a sociedade brasileira. Então, o Freire ele vai trazer isso. Então, ele vai estar criando uma metodologia nova, de certa forma, ele vai trazer uma interpretação nova sobre a sociedade brasileira. E, para realizar seus estudos, ele vai buscar a ideia do que? De interdisciplinariedade. Então, ele vai buscar em outras ciências, em outras áreas de conhecimento, complementos para ajudar e auxiliar ele dentro da visão que dentro da sua análise metodológica. Ele parte ou ele quer buscar entender o Brasil a partir da sua cultura. Então ele é um culturalista. Isso já é uma novidade. Então o Freire ele vai ser o primeiro ou talvez vai ser a primeira pesquisa relacionada para tentar buscar explicar a formação do Brasil através da sua cultura. Tá? E isso ele vai buscar na interdisciplinaridade, vai buscar em outras ciências. E o que isso significa? Que ele vai quebrar padrões ou vai quebrar a ideia de principalmente a dos marxistas, de que a cultura e as outras estruturas derivam da ação econômica. Então, o Freire ele vai ser contra essa visão do Marx. Ele vai partir de uma ideia cultural, tá?
e ele não parte da ideia o quê? Econômica. Ele vai dizer o seguinte, como que a mistura, ou como que a incidência de várias culturas vai formar o Brasil. Então, ele vai fazer uma crítica ao marxismo. A ideia do quê? De que o Marx e os pensadores marxistas vão ver tudo pela lógica econômica. O Freire já vai trazer uma novidade, que é a ideia do quê? De novas ciências, ou de uma interdisciplinaridade, e de que ele vai tentar buscar partir através da cultura, tá? Então, uma das primeiras coisas que ele faz é a utilização da antropologia para definir ou para diferenciar raça e cultura. O que estaríamos aí dizendo? Ele vai criticar a ideia do quê? De que as interpretações sobre o Brasil anterior a ele, ou aquilo que se tinha dentro do século XIX sobre raça e cultura, estaria dizendo o seguinte: tal etnia, tal raça é atrasado culturalmente por conta dela pertencer a esse tipo ou essa condição racial. Por exemplo, o indígena, seria uma sociedade atrasada por conta da raça, por conta da etnia. O Freire vai buscar distinguir isso. Ele vai dizer a ideia de atraso é uma concepção puramente de noção de um darwinismo social europeu. Você tem que cada cultura ela tem sua particularidade dentro do processo de evolução, tem suas técnicas, tem seus valores, e você não pode classificar de uma forma taxativa como essa. Então, ele vai dizer o seguinte, que a raça, a etnia, não tem relação, ou ela não determina se uma cultura é atrasada ou avançada, porque cada cultura tem sua particularidade. Então, essa é uma das grandes inovações do Freire. A ideia de que, no Brasil, as etnias, quando elas vão tornar-se miscigenadas, ou quando elas vão realizar o processo de miscigenação, eu não vou tratar ela como algo de atraso, mas eu vou dizer o seguinte, que cada etnia ela traz consigo a sua particularidade. Para ele, o que forma o Brasil vai ser a ideia do quê? Da cultura indígena, da cultura negra, a mulata, que seria o resultado dessa miscigenação, elas que vão ser os pilares, porque você vai ter muito mais influência dessas culturas do que da portuguesa. Você tem influência da portuguesa? Sim, tá? Porém, essas são os principais pilares que vão formar a cultura brasileira. E o Freire, novamente, né, o Gilberto Freire, ele vai criticar a eugenia, aquela ideia de uma raça pura. E ele vai defender totalmente o que? A ideia de miscigenação. Agora ele questiona na obra por que há a miscigenação no Brasil. Ele fala como que surge esse processo de miscigenação no Brasil, sendo que em outras colônias espanholas, inglesas, francesas não há esse processo. Ele começa justificando o seguinte, que o próprio português ele é miscigenado. Ele é talvez um dos povos mais miscigenados dentro da Europa. E esse processo de miscigenação que ocorre dentro de Portugal facilita o processo de adaptação dos portugueses nos trópicos, no caso que ele vai chamar de lusotropicalismo. Então, para ele, para o português não teria dificuldade em miscigenar com africanos e indígenas. Então, esse processo ele vai focar bem. Então, para a gente ter uma noção, depois vocês peguem a apostila de vocês e leiam essa parte onde está destacada a ideia do lusotropicalismo, que está bem aqui, ó, ao final da página 165, que é onde ele vai definir essa ideia de como que os portugueses eles vão ter uma relação já de miscigenação própria dentro do reino, na formação do seu reino, e ele vai dizer o seguinte, que esse processo vai facilitar a ideia de que os portugueses vão se adaptar e vão promover a miscigenação dentro desse novo território, tá? Então, para ele, a ideia de que essas etnias, essas novas relações que vão ser, ou dessa nova cultura que vai ser produzida no Brasil, que vai ser criada a partir da união dessas etnias, dessas raças, vai ser em parte também por conta dessa ideia do português, ele ter essa facilidade. Isso é o chamado de lusotropicalismo.
Tá? O Freire ele vai defender a miscigenação, ele vai defender que a miscigenação é algo positivo, diferente de outras interpretações que dizem que a miscigenação era o fator de atraso do Brasil, que era o que existia antes do Freire, que eles defendiam a ideia de uma necessidade de branqueamento, que somente o europeu era povos civilizados. O Freire vai dizer que não, que a miscigenação é algo positivo e que o brasileiro vai dar os pontos positivos de cada etnia. Tá? Então, isso é uma característica do Freire, que inicia-se com Gilberto Freire. Continuando, nós temos a ideia seguinte, que por conta dessa ideia de você ter uma miscigenação, por conta dos portugueses, você tem cada vez mais a incorporação da cultura do africano, da cultura negra na sociedade. Então ele vai dizer o seguinte, que o próprio português ele vai assimilando fatores culturais, como língua, como questões religiosas. Então, o que ocorre? Você tem que esse português ele vai se adaptando, ele vai convivendo com essa cultura e também vai modificando a sua. Então, para ele, as culturas no Brasil elas vão cada vez mais se misturando e promovendo uma cultura nova, e é isso que faz o Brasil um país único na sua formação. Ele vai dizer o seguinte, que dentro desse processo de formação vai existir o processo de desigualdade entre essas etnias. Por quê? Por conta do modelo de colonização, que é uma sociedade latifundiária, monocultora e patriarcal. Então, o que ocorre? Você tem, apesar da miscigenação, tá? Apesar da miscigenação, você tem que existe essa desigualdade dentro do processo. Isso é claro, tá? Então, o que ocorre? Você tem que, dentro dessas estruturas sociais, a sociedade latifundiária, principalmente a sociedade da cana-de-açúcar, monocultora e patriarcal, você cria essa desigualdade por conta da questão econômica e da questão racial. Ele não nega isso, mas ele vai dizer que dentro desse processo também há o processo de miscigenação e o processo de contato, como eu posso dizer, próximo dessas pessoas. Não é uma coisa intacta, não é uma coisa imóvel. Apesar da estrutura econômica, você tem o quê? Você tem um dinamismo, né? Aqui já adiantando a ideia do que dentro desse processo. O indígena, ele vai ser incorporado também nesse processo. Então, o Freire está dizendo o seguinte, para a gente entender melhor. Apesar de ser uma sociedade totalmente rígida dentro de uma estrutura econômica, no Brasil vai se formar a ideia do que de um processo de miscigenação. Isso vai ter uma noção seguinte, que as famílias brasileiras que vão se formar aqui é uma família rural, mas nem sempre uma família agrícola. Então, eu tenho o quê? A ideia de que o pai ou a figura familiar principal vai ser o pai, o homem, necessariamente, ou não de via de regra, esse descendente de português, ou esse nobre, ou esse senhor, ele vai ser casado com uma portuguesa, uma branca. No Brasil, você tem essa particularidade, que indígenas, mulatas, ou, no caso, as negras, elas também vão incorporar a questão, como eu posso dizer para vocês, da questão familiar. Aqui, só para a gente entender, a ideia de que as pessoas, ou a família brasileira, ela, no caso da análise do Freire, ela vai ser uma família totalmente patriarcal, figurada na figura do homem, mas ela não segue uma regra do processo de não seguir a miscigenação. Então, o que acontece? Você vai ter, no caso, mulheres indígenas, mulheres negras, e as mulheres mulatas, que são a ideia do processo de miscigenação. O termo mulato hoje já não é um termo mais utilizado, tá? Mas é o termo que o Freire utiliza, só para a gente deixar claro. Então, ela vai dizer o seguinte, a ideia de que essa família ela vai se construir a partir da miscigenação. Tá? Então, você tem, às vezes, casos de senhores de engenho casado com uma mulher branca, mas com filhos com várias outras mulheres negras e indígenas dentro desse processo. Então, a família ela vai estar centrada na figura do homem, mas ela não segue uma regra, ela não tem um processo, ela não tem uma noção assim de
característica europeia. Aqui chegou aqui, né, no caso o português, ele vai romper com esses processos. Ele vai dizer que isso decorre do latifúndio da escravidão e que justamente são esses dois fatores que vão levar a um dinamismo, né? Esse processo de miscigenação, um convívio mais próximo entre o senhor e os escravos também ocorre dentro desse processo. E isso ele vai dizer que é um dos pilares, é uma das coisas que forma a sociedade brasileira colonial. A gente tem que tomar cuidado quando a gente analisa o Gilberto Freire por conta de uma situação. É comum ser atribuído a ele a ideia do mito ou da criação do termo democracia racial. Não tem, dentro da obra do Freire, nenhuma menção ou nenhum termo relacionado a isso. Ele não defende isso, isso foi atribuído a ele. Por quê? Por que o Gilberto Freire ele vai ser alvo de críticas? Porque ele diz que o processo de miscigenação foi algo espontâneo. Tá? Depois, já na década de 30, 40, o pessoal vai bater na obra do Gilberto Freire dizendo o seguinte, olha, não foi espontâneo. O processo de miscigenação foi algo extremamente violento contra a vontade dos nativos e contra a vontade dos africanos que foram escravizados, e não tem nada de uma noção de que aqui que existia um convívio pacífico entre eles. Na verdade, o contrário, você tinha vários conflitos que tentava acabar com esse processo ou tentar impedir esse processo. Então, o termo democracia racial pressupõe que na colonização ou no Brasil, na sua formação, não há conflitos relacionados à questão de raça, ou, no caso, o racismo não existiria. Tá? Seria o quê? Nós seríamos uma sociedade que surgiu de forma espontânea do processo de miscigenação e que o racismo ele estaria, de certa forma, eliminado por conta desse processo. Ponto. O Gilberto Freire nunca disse isso. Porém, a sua obra diz que o processo de miscigenação foi algo espontâneo. Tá? Então, foi atribuído a ele a ideia de uma democracia racial. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Não caiam na ideia de que o Gilberto Freire defendia uma democracia racial. Mas que vocês têm que entender que na obra dele, ele fala que a miscigenação teve um processo ou foi um processo espontâneo que não teve conflito, que foi algo ele vai romantizar a miscigenação dizendo que isso foi algo sem violência dentro desse processo. O que deve ser defendido na obra do Freire relacionada à miscigenação é a ideia que isso foi um fator positivo para a sociedade brasileira, porque ela incorpora as melhores características de cada cultura e forma a cultura brasileira. Tá? Então, essa é a condição da sua obra Casagrande Senzala, que é a que está sendo analisada. O próximo pensador é o Sérgio Buarque de Holanda e o livro Raízes do Brasil. O meu está um pouco já castigado, né, pelo tempo, foi um dos primeiros livros que eu comprei. É um clássico, tá? Quem gostar de ler um livro curto, muito bom, talvez um dos melhores sobre a interpretação do Brasil, ou que ajuda a interpretação dessa sociedade. O Sérgio Buarque de Holanda, ele vai ser também um dos pensadores clássicos sobre o Brasil. Tá? Ele vai trazer em sua obra uma concepção totalmente nova. Tá? Então, ele vai dizer o seguinte, que a sociedade brasileira é uma sociedade sui generis. O que significa isso? Que ela é única. Não existe em nenhum momento, em nenhuma outra processo de colonização, sociedade que vai se formar igual o Brasil. Então ele vai dizer o seguinte, olha, aquilo que ocorre dentro do processo de colonização do Brasil é algo único. Tá? Então ele traz essa inovação. O Sérgio Buarque também vai estudar fora, na Alemanha, e ele vai ter contato com a teoria sociológica de Max Weber. Então ele é um weberiano, e ele vai buscar trazer, assimilar
essa teoria na forma de interpretação da sociedade brasileira. Ele começa dizendo o seguinte: os povos ibéricos, portugueses e espanhóis, eles têm muito mais uma valorização do personalismo e do culto à personalidade, diferente dos outros povos europeus. O que é isso? A gente tem que pensar o seguinte: a concepção de Estado para o Weber é a ideia de um Estado burocrata, racional. Então, as leis existem para ser seguidas, certo? Então, o português e o espanhol não gostam disso. Ele vai dizer o seguinte, que a ideia da personalidade da pessoa, do culto pessoal, é mais importante do que regras e do que lei. E isso explica, depois a gente pode até comentar, o jeitinho brasileiro, que existe jeito para tudo. Por quê? Porque nós não gostamos de seguir regras. As regras aplicadas para a gente quer sempre o quê? Burlar, tentar dar um jeito para que ela seja o quê? Para que ela seja flexibilizada. E isso traz em si essa ideia do personalismo. Olha, eu tenho uma função para ser desenvolvida, mas eu desenvolvo daquilo que eu penso, não daquilo que deve ser seguido. Ele vai dizer que isso é uma característica dos povos ibéricos, que você tem a ideia de que se eu estou atribuindo ou fazendo uma função, eu faço de acordo com aquilo que eu penso, não daquilo que é colocado como forma racional. Então, vai ter essa característica dentro da sociedade brasileira. Isso é uma herança portuguesa, tá? Isso é uma herança ibérica. Então, o brasileiro herda essa característica dos portugueses. Essa ideia do quê? De um estranhamento frente ao Estado, tá? Essa ideia de o estranhamento frente às leis, o estranhamento frente a essas decisões ou dessas decisões tomadas frente ao Estado. Vejo exemplo clássico hoje que a gente está vivendo, a ideia do que dessa reclusão social, né, dessa ideia dessa pandemia que estamos vivendo, e essa necessidade de ficar em casa, essa ideia do que de que você tem como recomendação ficar em casa. Porém, qual que é o problema do brasileiro? Ele não gosta. Ele vai querer discutir, fala assim, mas eu não vejo isso da necessidade de ficar em casa, entendeu? Quem é a OMS, a Organização Mundial da Saúde? Quem que é o governador tal? Quem que é o presidente tal que está falando isso? Não, eu não entendo isso. Eu não quero ficar em casa. Para mim, isso não me afeta. A minha personalidade está frente à burocracia. Então, qual que é a ideia? Eu sou alheio, eu sou estranho frente a uma decisão burocrática racional. Eu não pertenço a isso. A minha personalidade, a minha noção de sociedade vai muito mais à minha personalidade do que a uma noção racional. E na minha condição de sociólogo, professor, historiador, tal, eu acho isso fantástico da parte do Sérgio Buarque de Holanda. Isso para mim explica muitas coisas no Brasil de forma clara, tá? E ele vai dizer o seguinte, que no processo de colonização do Brasil, outra condição é a ideia do quê? De uma herança portuguesa medieval, de que o ócio e a contemplação, a ideia de ficar sempre divagando as relações ou vivendo essa relação social, é muito mais importante do que o trabalho. Então a gente tem aquela noção do quê? De que o português, o colonizador, ele tinha essa ideia do quê? Que ele não poderia realizar o trabalho, mas quem iria realizar o trabalho era o escravo. Tá? A gente tem que também parar de pensar essa ideia de que quem veio para o Brasil são só pessoas que eram condenadas, pessoas degeneradas. Alguns crimes, como o pessoal às vezes fala de assassinato, estupro, esses crimes mais fortes dentro da sociedade não sofriam a pena de desterro, que era o exílio. Então, as pessoas que vinham para cá no Brasil não tinham essa conotação criminal. Os crimes geralmente eram de lesa majestade, de ter xingado ou criticado o rei, algum tipo de crime relacionado à questão contra a igreja, mas a maior parte das pessoas que vieram para colonizar o Brasil eram nobres, na tentativa de ficar rico, na tentativa
de querer uma riqueza rápida. Então, ele parte daí sim agora de uma concepção de Weber. Ele vai dizer que no processo de colonização teve dois tipos, no caso aqui, o aventureiro e o trabalhador. O português seria o aventureiro, tá? O que é o aventureiro? A ideia é de buscar riqueza fácil. A ideia é de buscar a questão de colonização, a questão de atribuição de riqueza de fácil modo, sem pensar nas dificuldades. E, assim, se tem dificuldade, vamos dar um jeito de tentar contornar e não solucionar essa dificuldade. A gente vai sempre o quê? Tentar buscar contornar essa situação. E o trabalhador, ele pensa na dificuldade primeiro, antes de realizar o trabalho. Então, eu preciso solucionar a dificuldade para depois tentar buscar o quê? A solução. Então, isso são concepções de tipos ideais, construída pelo Sérgio Buarque de Holanda, onde ele vai dizer o seguinte, que o português é o aventureiro, por conta do quê? Também da ideia do quê? Da facilidade de adaptação. O português, ele não tinha problema com o clima, o português não tinha problema com o processo de miscigenação, o português não tinha problema da ideia do que de adentrar o território. Então, o que vai ser criado? Esse aventureiro, ele quer se enriquecer de forma rápida. Não importa a dificuldade, ele vai contornar a dificuldade, ele não vai solucionar a dificuldade. Ele vai tentar dar um jeito de várias formas de tentar o quê? Não sofrer o impacto dessa dificuldade. E isso também é a ideia de uma concepção daquilo que a gente entende como jeitinho brasileiro. Apesar de tudo isso, ele vai dizer que a sociedade brasileira ela é patriarcal, o homem sendo o chefe da família. Então, você tem o quê? Que dentro desse processo, a sociedade patriarcal prevalece, né? Então, a gente entra numa situação, de novo, de personalismo. A figura do pai, a figura do homem dentro da sociedade, ela é muito forte, ela é muito marcante. Novamente, a gente vai ter o conflito com regras e com leis, porque o que ocorre no processo de formação brasileira? Já explicando também aqui o último tópico. A colônia era muito grande, o território é muito grande. Então, o que vai acontecer? As leis criadas ou as leis atribuídas pelo reino, dificilmente elas vão ser aplicadas aqui. Por quê? Porque você tem um problema de comunicação, você tem um problema de funcionalismo, você tem um problema de estrutura administrativa dentro da colônia. E o que vai ser atribuído? Quem vai fazer justiça, quem vai ser colocado como responsável pela realização dessas leis vão ser os chamados homens bons, que vão administrar as vilas, que vão administrar o poder dentro dessas pequenas cidades que existem e que geralmente são grandes proprietários de terra, latifundiários, ou chamados coronéis, o coronel depois, mas os senhores de engenho, desculpa. Tá? Então, você tem a ideia do que? De que a formação familiar ela vai também estar relacionada com a formação ou uma ideia do que? De valorização do culto do homem frente às outras pessoas que compõem essa sociedade. E isso vai ser transferido também para o Estado. Tá? A gente volta depois. E ele diz o seguinte, que na sociedade brasileira, ou no Brasil, a gente tem uma concepção de homem cordial. E isso também é uma das generalidades dele. E talvez uma das coisas mais importantes, é uma das coisas mais importantes do Sérgio Buarque de Holanda. Ele vai dizer o seguinte, que o brasileiro, ele é o cordial porque ele é movido pelas emoções. Ele tem uma dificuldade enorme em seguir ações racionais, em questão de burocracia. Ele não entende esse processo, ele vai ter um conflito muito grande com isso, porque ele é emotivo, ele é cordial. Um dos exemplos que a apostila de vocês traz é a ideia seguinte, de que para você ser um bom comerciante no Brasil, você tem que se tornar amigo do cliente. Você tem que falar no diminutivo, sabe? Você tem que agradar essa pessoa para ela sentir o quê? Que essa emoção que você está querendo transferir. E isso é uma condição que é cordial. Então, o Sérgio Buarque ele vai dizer que nós temos essa característica de sermos pessoas cordiais, tanto para o bem, tanto para o mal. Isso é claro na obra dele, na ideia de que, ao mesmo tempo que o brasileiro é esse ser cordial, que fala no diminutivo,
que diz que é um amigo, que quer sempre estar, que é movido por essa emoção, ao mesmo tempo também ele é movido pelo ódio, pela violência. A cordialidade também pode levar a, a essas emoções. Então, o Sérgio Buarque de Holanda toma esse cuidado também para dizer o seguinte: ao mesmo tempo que nós somos cordiais ao extremo na ideia das relações íntimas com as pessoas, nós também somos extremamente violentos. Nós somos extremamente também capazes de romper com essas relações, né? Do tipo de ser pessoas violentas nesse processo da construção. E a ideia que finaliza é justamente o conflito dessa cordialidade com o Estado. Voltando, né, já comentei no outro tópico que eu adiantei um pouco, a ideia do Weber de Estado é a ideia do quê? De um Estado burocrático, Estado burocrático de direito. O que é isso? Para você racionalizar os processos, eu tenho que criar formas de burocracia que impeça ou que promova a ideia do quê? De uma racionalização desse Estado e que impeça qualquer tipo de cisão, de ruptura, no caso, será corrupção, das pessoas lograrem ou das pessoas não respeitarem a lei. Então, esse é o modelo de Estado pensado por Weber, tá? E que o Sérgio Buarque de Holanda vai dizer, olha, no processo de colonização e da formação da sociedade brasileira, a gente tem uma grande dificuldade de seguir isso. Essa herança ibérica de personalismo faz com que haja uma noção de que a minha personalidade, de que a minha interpretação, do que a minha vontade seja maior do que essa concepção de Estado. Então, o brasileiro vai ter isso na sua formação. Ele vai tentar, ele vai encaixar a sua cordialidade nesse processo para criar o jeitinho brasileiro, entendeu? De tentar dar jeito para tudo, tentando, ou, de certa forma, criando várias formas de não ter essa noção de burocracia, racionalidade, e isso vai ser uma das ideias de personalismo. A ideia do quê? De que, eu faço aquilo que eu quero de acordo com a minha personalidade. Ou, sei lá, por exemplo, eu sou um vendedor. Vocês entraram na loja, um de vocês, eu vou atender de um jeito. Aí depois entra outro e fala, não, esse aqui não tem dinheiro, não. Não vou. Daí eu atendo ele mal. Sabe esses tipos de coisas que acontece cotidianamente? Então, isso que o Sérgio Buarque vai dizer que é a cordialidade e a ideia do personalismo do brasileiro, né? Então, é uma característica ainda viva na sociedade brasileira e que, para mim, a análise deles é fantástica. Eu particularmente gosto muito desse livro, dessa obra do Sérgio Buarque de Holanda. Bem, espero que tenham entendido esse capítulo. Qualquer dúvida também estou à disposição. E eu vou postar depois as atividades para vocês realizarem na Classroom. Até mais. Cadê?